Boa noite, irmãos. Nesse momento vamos dar início a mais um culto de louvor ao Senhor. Paulo escreve no capítulo 1 da carta aos Filipenses que ele dá graças a Deus todas as vezes que lembra daqueles que estão em Filipos, porque aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E continua ali pelo versículo 9, 10, 11, dizendo que ele pede que eles sejam cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que nós não nos esqueçamos que Deus começou a boa obra em nós e Ele aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Mas que sejamos cheios do fruto de justiça e que isso seja não para a nossa glória, e sim para a glória e louvor de Deus. Nesse momento que damos início a este culto, que façamos isso com reverência, não assistindo tão somente a uma gravação, mas louvando verdadeiramente aquele que é Rei dos Reis. Oremos nesse momento. Santo Deus, te damos graça, ó Pai, porque Tu és santo e queremos, ó Deus, santificar o Teu nome. Que sejamos, Senhor, servos Teus, dispostos a Te servir e a ouvir, Senhor, o que o Senhor tem para falar conosco. Que possamos prestar culto verdadeiro a Ti, Senhor. Recebe a nossa oração e que possamos, Senhor, que o Teu Espírito, apesar de nós, trabalhe na nossa vida, Senhor, e nos molde e continue a obra que o Senhor começou. Te louvamos, Senhor, porque Tu és Deus e nós não somos. Te damos graça, Senhor, por todas essas coisas, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Leitura bíblica em uníssono, Salmo 95, de 1 a 3. Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Todos nós, e o teu corpo é
Leitura bíblica em uníssono, textos selecionados. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Lindo e adorado na terra e nos céus, teu reino e glória jamais terão fim. Tu és perfeito no início e no fim, pois só tu és Deus e não há outro igual. E não há outro igual. Tu és fiel, tu és amor, tu és bom pra mim. Honra e louvor sempre darei, pois tu és Deus, pois tu és Deus, tu és Deus e eu não sou. Lindo e adorado na terra e nos céus, teu reino e glória
Boa noite. Este é um momento em que a nossa igreja, a Igreja Batista da Jaqueira, separa em seu culto para a entrega de dízimos e ofertas. Mais do que isso, é um momento em que, como povo de Deus, temos essa oportunidade de fazermos uma renovação de fidelidade ao nosso Deus, através de uma vida de maior dedicação. Portanto, durante a entrega dos dízimos e ofertas, que acontecerá nesse instante, cada irmão, cada irmã que conosco participa desse culto, faça essa reflexão e busque, através de uma oração individual, fazer uma dedicação maior de sua vida ao Senhor Jesus. Queremos também agradecer àqueles que, mesmo não sendo membros da Jaqueira, têm ajudado, têm participado através de contribuições e ofertas para a nossa igreja. O formato de contribuição está colocado aí, o irmão e a irmã que conosco participam desse culto estão vendo, portanto fiquem à vontade para participar desse momento de amor e fé. E todos os que fazem a Igreja Batista da Jaqueira trazem diante do Senhor seus dízimos e suas ofertas. Que Deus nos abençoe. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus bens preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus bens preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Vamos orar. Senhor, nosso santo Deus, eterno Pai, graças te damos, Pai, pelo momento que temos agora, pelo privilégio que é podermos te cultuar e estarmos juntos como corpo de Cristo, Pai, neste momento. Senhor Deus, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa gratidão
Nós reconhecemos, Pai, que a Tua boa mão tem sido presente sobre as nossas vidas, sobre a vida da Igreja Batista da Jaqueira, e que o Senhor tem nos guardado do mal, nos dado muito mais do que aquilo que a gente merece ou precisa, Pai. Aceita, Senhor Deus, nesse momento, as vidas que foram consagradas a Ti, Pai. Aceita os talentos, abençoa os nossos irmãos que decidiram dedicar seu tempo e suas virtudes, Pai, na Tua causa, no Teu reino, Pai. Aceita também, Senhor Deus, o que nós consagramos enquanto dízimos e ofertas nesse momento no Teu altar, Pai. Aceita, Pai, o nosso culto, por meio da dedicação também desses bens, para que isso tudo possa ser somado no propósito do Teu reino, Pai. Nós colocamos também diante do Senhor, além da nossa gratidão, o nosso pedido de que o Senhor cuide da nossa igreja, que o Senhor dê discernimento, sabedoria à diretoria da Igreja Batista da Jaqueira, que o Senhor, além de cuidar da nossa igreja, Pai, nos ajude a superar cada um dos desafios que nós ainda temos pela frente. Isso tudo, Pai, é o que nós te pedimos e ao mesmo tempo já te agradecemos pela Tua maravilhosa graça sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Leitura bíblica em uníssono, textos selecionados. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Queridos irmãos, nós vamos entrar no momento agora de intercessão. Colocar diante do Senhor os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. Oremos. Pai de amor, Deus eterno, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Queremos, ó Deus, nesse momento, consagrar a Ti as nossas vidas, dizer que Tu és o nosso Deus, o único Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados, sonda os nossos corações, Deus, retira aquilo que não Te agrada, Senhor. Colocamos diante de Ti nesse momento as pessoas que estão enfermas, com problemas de saúde. Senhor, vem com a Tua misericórdia, com Teu amor, com a Tua graça sobre eles. Pai, nós colocamos a vida da nossa irmã Graça nas Tuas mãos. Continua a restaurar a sua vida. Obrigada pelo Teu cuidado, pela Tua provisão e a providência sobre a vida dela, Pai. Ser com outros irmãos nossos que também estão passando por dificuldades, quer sejam de saúde, quer sejam dificuldades financeiras, dificuldades de emprego. Ser, ó Deus, com as nossas famílias, ser com os nossos cônjuges, ser com os nossos filhos, que a Tua poderosa mão possa estar conduzindo cada lar da nossa igreja. Colocamos aqui também agora, ó Pai, o mensageiro dessa noite, que o Senhor use-o como ferramenta nas Tuas mãos, que, ó Deus, a sua fala, o seu linguajar, tão somente, ó Pai, seja um instrumento nas Tuas mãos e que os nossos corações possam estar prontos para receber a Tua palavra. Obrigada por este momento de culto. Recebe, ó Pai, a nossa adoração para Ti. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu
flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Vamos meditar na Palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 1, lendo os versos de 9 a 11. Nós temos trabalhado uma série de mensagens no Sermão da Montanha, no livro de Mateus, mas gostaria de que recuássemos um pouco para o início do ministério de Jesus e vendo da maneira como Marcos faz essa descrição. E então, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos de 9 a 11, nós lemos: Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o teu nome, nós te agradecemos pelo texto da tua palavra que foi lido, pelo registro feito pelos teus servos do passado, dos ensinos do teu Filho Jesus Cristo, do exemplo que ele nos deixa. E, Senhor, suplicamos que o teu Espírito guie a cada um de nós de acordo com aquilo que tu tens como lição a ser extraída desse texto, de tal maneira, Senhor, que sejamos edificados e saiamos mais bem preparados para o teu serviço. Fala ao nosso coração, é o que suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.
É bom que situemos um pouco aqui este evangelho. Este é o primeiro evangelho que foi escrito. E ele foi escrito aproximadamente aí no ano 52, 53 da era cristã. Jesus foi crucificado mais ou menos no ano 30. E então já se passaram 22, 23 anos, quando Marcos, o João Marcos, faz a escrita deste evangelho. É possível que João Marcos tenha vivenciado de perto aqueles acontecimentos da morte de Jesus, porque a sua casa foi usada, e isso está no registro do livro de Atos, como um local de encontro para a igreja. Nós vamos ver em diversas ocasiões a sua casa sendo utilizada, e é possível que tenha sido a mesma casa onde o Senhor Jesus celebrou a ceia do Senhor pela primeira vez, instituiu esse momento de celebração. E João Marcos, talvez um jovem ainda àquela altura. E então agora, depois de 22, 23 anos, talvez um pouco mais, ele já um homem maduro e que então começa a fazer os registros do ensino de Jesus. O Evangelho de Marcos também é chamado do Evangelho de Pedro, porque muito possivelmente João Marcos, nessa convivência dentro da sua casa com os apóstolos, Pedro tenha sido fonte de muitos dos ensinos de Jesus que Marcos então registra no seu Evangelho. E aqui nós temos o registro desse início do ministério de Jesus, do momento quando ele se dirige da Galileia para o Jordão, no local onde João batizava. E ele foi até ali e foi batizado por João. Nós vamos ter que, no momento que Jesus procura João, João chega até a questionar: eu é que deveria ser batizado por ti e tu vens a mim? E então Jesus diz sim, para que toda a justiça seja feita, tudo seja cumprido. E então Jesus é batizado. Vale a pena que destaquemos o fato de que o batismo de João era a proclamação de ser de arrependimento para remissão de pecados, preparando o caminho do Senhor, preparando a vinda do Messias. Ele dizia: o que vem após mim, eu não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. E ele vem preparando o caminho para Jesus Cristo e apontando que aquele era o batismo de arrependimento de pecados para remissão desses pecados. E Jesus veio para ser aquele que haveria de cumprir com este propósito de Deus, este plano de Deus, no qual João veio como preparação. E então o batismo passa a ser recomendado para todo aquele que crê. O mesmo Marcos vai registrar no final do seu evangelho a ordem de Jesus dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O batismo como essa confirmação da fé, esse testemunho de que a vida velha sem Jesus ficou para trás e que encontrou-se uma vida nova. E então, através do batismo, dizemos que morremos para a vida velha e renascemos para uma nova vida em que Jesus é Senhor. E então, Jesus saiu da água e o relato diz que os céus se abriram. Não sabemos exatamente como foi isso. Não sabemos exatamente o que é que foi visto. Se talvez o céu estava nublado e de repente abriu-se um espaço entre as nuvens e ali
surgiu o Espírito em forma corpórea, semelhante a uma pomba, e que veio e pousou sobre o Senhor Jesus Cristo. Mas ali estava o testemunho divino de que Jesus estaria agindo pelo poder de Deus. Era o Espírito de Deus que ali era concedido para a realização do seu ministério. E o próprio Senhor Jesus, quando ele estava perto de ir para o céu, lá no Evangelho de João, capítulos 14, capítulo 16, ele vai dizer que não haveria de deixar os seus discípulos sós, mas que enviaria o Consolador. O Espírito de Deus seria então derramado sobre a igreja. Aquilo haveria de se concretizar lá em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. E o Espírito dado como capacitação para o ministério. Jesus recebeu esse testemunho na hora do seu batismo, de que ele estaria agindo pelo poder de Deus por meio do Espírito Santo que estaria sobre ele. Nós podemos também realizar algo para Deus, capacitados pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele vai escrever dizendo que o Espírito concede a cada um de acordo com o que é um fim proveitoso, para que haja edificação. E então, cada um de nós tem a oportunidade também de realizar algo dentro dos propósitos de Deus, da mesma maneira que João preparou o caminho para o Senhor Jesus Cristo, da mesma maneira que o Senhor Jesus recebeu do Pai o Espírito nessa forma corpórea, esse testemunho da presença do Espírito nele. Nós também temos a oportunidade de realizar muitas coisas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, por Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aquele que é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Então, aquele início ali do ministério de Jesus teve o testemunho de Deus de que Jesus estaria agindo pelo poder de Deus por meio do seu Espírito. Mas ouviu-se também uma voz do céu dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Ou, como diz outra tradução, em ti me comprazo. Tu és o meu filho amado. Não sabemos quem estivesse ali entre aqueles discípulos de João que puderam presenciar isto. Mas João Marcos teve este relato. Não sabemos se o próprio João Marcos poderia ter estado presente ali no início do ministério de Jesus, mas ele traz aqui o registro do testemunho divino de que Jesus é o Filho de Deus. Este é o meu Filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo. E o Senhor Jesus vai nos ensinar que também nós somos filhos de Deus. João registrou isso também no começo do ministério de Jesus, no início do seu livro, quando ele faz a narrativa de que Jesus, sendo participante da criação, mas foi enviado por Deus, veio a este mundo e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E então nós fomos feitos irmãos com Cristo, por meio de Cristo e com Ele, co-herdeiros de Deus. Da maneira como Jesus foi instrumento para a realização dos propósitos de Deus, sendo Ele próprio o Filho de Deus.
Nós, como filhos feitos por adoção, Deus nos adota, apesar dos nossos pecados, dos nossos erros, mas quando confiamos a Jesus a nossa vida e recebemos dele salvação, perdão de pecados, então se concretiza isso que João vai registrar lá no seu evangelho. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Crer no nome de Jesus é crer que a salvação vem de Deus. Esse é o significado do nome de Jesus. E então aqui o testemunho divino é de que Jesus é o Filho de Deus e que nele ele tem alegria. Porque Jesus foi fiel em tudo aquilo que recebeu de Deus como missão. E sendo que ele deixou conosco também uma missão. Já citamos o registro do próprio João Marcos, quando diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Temos também o registro de Mateus, quando diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora, então, Jesus cumpriu a sua missão e ele deixa para nós também uma missão. Nós estamos em meio à campanha de missões estaduais. Missões estaduais é a maneira de como podemos ir e fazer discípulos de todas as nações, porque começa no lugar onde estamos. Fazer discípulos é as pessoas com as quais nós convivemos, quer sejam pessoas já crentes, mas que a gente ajuda na caminhada, a gente caminha junto, a gente auxilia nas necessidades, então, que cada pessoa atravessa, e então vamos caminhando juntos. E a gente também auxilia os que estão distantes. Missões estaduais é a maneira como alcançamos a todos os moradores do estado de Pernambuco, todos os que vivem aqui no nosso estado, desde o litoral até o sertão. Nós não chegamos diretamente até lá, mas missionários são enviados para pregar o evangelho e nós participamos do trabalho deles. Nós estamos também fazendo esta campanha de roupas de frio para enviar para o Agreste. Esse período do ano, desde junho, julho, agosto, então cidades do Agreste que sofrem muito com o calor no período do verão, mas nesse período sofrem pelo frio. E a cidade de Correntes é aquela que foi escolhida como objeto dessa nossa ação, fazendo um pouco, fazendo uma parte, atendendo a necessidade daqueles que estão ao nosso alcance. E estamos dando suporte para o missionário que está lá em Correntes, fazendo então a obra, pregando a mensagem do Evangelho. E aquela comunidade ali será abençoada por isso. Estamos cumprindo com esta missão dada pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus cumpriu a sua missão. Deus o enviou. E o testemunho de Deus é que nele eu tenho alegria. Nele eu me comprazo, me alegro. E quando nos colocamos nas mãos de Deus para a realização da sua vontade, é alegria. O Senhor Jesus mencionou que quando uma pessoa entrega a vida a Jesus Cristo, se converte dos seus pecados, recebe a Jesus como Salvador, lá na parábola, quando ele utiliza 3 parábolas conjuntamente, a parábola da 100ª ovelha, a parábola da dracma, a parábola do filho pródigo, e então ele diz: a maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99
Diz o texto que não necessitam de arrependimento. De fato, são 99 que acham que não necessitam de arrependimento, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E então, ao participarmos desta obra, estamos cumprindo com esta missão deixada pelo Senhor Jesus para nós. E então, esse testemunho que Deus dá do seu Filho e pela missão que o Filho recebeu, o Filho vai cumprir com a sua parte até o final, vai completar a sua obra e vai nos deixar essa responsabilidade de dar essa continuidade. Quando estudamos sobre o Sermão da Montanha, que foi um ajuntamento de diversas lições que o Senhor Jesus então transmitiu para os seus discípulos, aqui está o início de tudo. Aqui está o começo do seu ministério. Capacitação dada por Deus. Testemunho de que Deus é que está agindo. E de que, ao cumprir com a vontade de Deus, esse é o propósito de Deus, de tal forma que gera alegria até no próprio Deus. Porque Deus se alegra quando nós estamos tendo a nossa vida de acordo com a sua vontade. E nós vamos ver o apóstolo Paulo escrevendo também: não entristeçais o Espírito de Deus. Quando fugimos daquilo que é o propósito de Deus, então aquele propósito deixa de ser cumprido. E então a maneira como isso pode ser descrito é com aquele sentimento que nós temos, o sentimento de tristeza. Porque o que Deus deseja é que estejamos realizando as suas obras. Ele deseja que estejamos sendo, como o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele diz que sede firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, o Senhor Jesus, naquele momento do batismo, ele teve esse testemunho. E então ele foi, e se fôssemos ler os versos seguintes aos que lemos, logo após o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. E é interessante notar que tanto Mateus quanto Lucas fazem uma narrativa mais detalhada desse momento da tentação do Senhor Jesus. E a primeira delas é quando Satanás se dirige a Jesus e diz: transforma essas pedras em pães. E aí Jesus responde dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, Jesus estava no início do seu ministério. E logo após esse testemunho da parte de Deus, ele vai para o deserto e passa ali 40 dias em oração diante de Deus. Ele está ali recebendo de Deus a orientação para esse início de ministério. Eu fico imaginando, Jesus se esvaziou da divindade, se fez igual a nós, mas agora ele está se alimentando da orientação de Deus, a orientação do Pai para o exercício do seu ministério. E então nós precisamos também do mesmo, para realizar aquilo que Deus tem para nós e por nós. Precisamos estar em comunhão com Ele, em comunhão através da oração, para que possamos ser guiados em tudo aquilo que Ele tem para que façamos. O Senhor Jesus, então, ele precisou se alimentar do Pai, a ponto de que quando Satanás diz: para um pouco e come, transforma essas pedras em pães, Jesus responde: mais importante do que o pão que alimenta o físico, é o pão que são as palavras que procedem da boca de Deus.
Jesus está dizendo, eu estou aqui tendo um alimento ainda mais importante. Eu estou aqui me alimentando das palavras de Deus. A orientação para o viver, para o ministério. E assim nós também precisamos nos alimentar dele para realizar a sua obra. Então, quando pensamos em tudo aquilo que o Senhor Jesus vai ensinar, e Jesus vai passar a ensinar no Sermão da Montanha, muita coisa que podemos ficar até meio assustados, como é que se consegue agir desse jeito? Mas ele vai dizer o como. É porque é vontade de Deus. É porque o seu Espírito habita em nós. Jesus deixou o seu Espírito para guiar e dar força à sua igreja para a realização da sua missão. É porque nós nos alimentamos então de Deus diariamente. Nós temos essa oportunidade rica de estar com Deus a cada dia, não apenas durante um momento de oração breve, mas investindo tempo e reconhecendo que estamos diante dele ao longo de todo o dia, para que ele realize a sua obra em nós e através de nós. Cristo realizou aquilo que nos era necessário. Ele morreu na cruz, levando sobre si o nosso pecado. Quando ele estava ali na cruz, a sua morte foi para pagar pelo nosso pecado. Ele estava levando sobre si a nossa condenação, para poder nos oferecer perdão, vida eterna, vida abundante, vida que vale a pena ser vivida. E ele nos deixa também, como parte dessa vida que vale a pena ser vivida, o cumprimento da missão que ele nos confiou, o cumprimento da sua vontade, do seu propósito na vida de cada um de nós como um instrumento dentro de um propósito maior, da salvação de toda a humanidade. Então, que possamos cumprir com o propósito que Deus tem para cada um de nós. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, este é o momento adequado de fazê-lo. No lugar em que você está, você pode orar a Deus e dizer, Deus, eu quero que Jesus seja o meu Salvador e Senhor. Jesus, eu te recebo como Senhor da minha vida. E então, o sacrifício de Jesus terá tido o efeito para a remissão dos seus pecados. Da maneira como João começou dizendo, arrependei-vos e sejam batizados para a remissão de pecados. É porque o batismo é esse testemunho de que por meio de Jesus nós tivemos o nosso pecado removido, perdoado por Deus. E então podemos ter a certeza, a segurança de estar com Ele no céu por toda a eternidade. Assim que você possa fazer este passo, dar este passo e tomar esta decisão de entrega ao Senhor Jesus Cristo. E juntos podermos compartilhar com outros mais que Jesus Cristo é o Salvador, que Ele já fez o que era necessário para a nossa salvação. Que o nosso ministério seja também abraçado por cada um de nós, para que realizamos os propósitos de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o Teu nome e colocamos-nos diante de Ti, Pai, no reconhecimento de que tudo aquilo que somos, tudo aquilo que podemos vir a fazer, vem de Ti. E assim, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti para que o Teu Espírito esteja trabalhando na nossa vida, promovendo transformação de vida, promovendo, Senhor, o desejo também de realizar a Tua obra, de proclamação da mensagem salvadora no Teu Filho Jesus, de podermos compartilhar aquilo que recebemos de Ti com as pessoas que estão à nossa volta, e mesmo aqueles que estão distantes,
que possamos participar por meio da obra missionária, do sustento dessa obra, em oração, em contribuição, em participação direta com o campo missionário, e que, Senhor, estejamos prontos, se chamados por Ti para essa obra também, podermos responder afirmativamente, de podermos nos dispor a realizar aquilo que Tu tens para cada um de nós. Assim, Pai, é que oramos que o Teu Espírito capacite a todos nós com este propósito, para Tua honra e Tua glória, no nome de Jesus. Amém e amém. Soberano sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. E assim chegamos ao término de um culto de adoração ao nosso Deus. A alegria de participarmos dos louvores, participarmos também na contribuição, participarmos na mensagem e colocando as nossas vidas para serem transformadas por Deus, edificadas por Deus em cada oportunidade. Que Deus a todos abençoe. Dê uma semana debaixo da sua paz e prontos para realizar a sua obra, atentos à sua voz, alimentando-nos dele a cada dia, para a honra, glória e louvor do nosso Deus. Amém e amém.